Obrigado, velho. Frio pra caramba hoje, hein? Pega ali meu casaquinho. Pode ser o marronzinho meio. Manda por aqui mesmo. Obrigado. Então eu vou dar um tempinho antes de começar para que as pessoas entrem e não percam o que vai ser dito hoje. Eu acho que já está na hora de falar sobre isso, porque eu preciso avançar com vocês durante as lives e explicar algumas coisas que talvez ainda hoje seja difícil para vocês. Quando eu falo ordem block, muitas pessoas já sabem do que eu estou falando, mas tem outros conceitos dentro do Smart Money Concept. E para que a gente enriqueça ainda mais o nosso conteúdo lá no YouTube, eu preciso dar esse passo com vocês aqui, senão vocês vão perder o interesse de participar das lives por não entenderem nada que eu estou falando. Não é isso, amor? Então já vou adiantando. Se tiver com internet ruim, dá teu jeito. Não sei o que, como, mas hoje você não pode perder essa reunião, não. Essa reunião vai ser diferente para vocês. Deixa eu chamar a galera aí. Everyone. Hoje é imperdível. Bom saber que pelo menos os mentorados estão aqui, não vão perder, né? Tanto o Arinaldo, como o Oscar, como o casal. Pelo menos. A Inara não conta, né? Inara de casa. Por enquanto tá boa a internet. Maravilha, maravilha. Porque hoje vai ser um conteúdo diferente. Aviso para vocês que talvez vocês se sintam um pouco confusos e não vai ser semelhante ao que a gente faz. Primeiro eu falo e depois eu deixo que vocês tirem dúvida. Não, durante qualquer dúvida vocês podem mandar mensagem aqui que eu vou estar com o olho focado para ver o bate-papo de vocês, para que vocês saiam daqui com um ensinamento bem importante. Beleza? Estamos em quanto já? 19? Vou esperar chegar a 23, que é a média que fica, para a gente começar aqui. Pô, Ale, hoje tu vai curtir, viu, cara? Hoje a gente vai dar um passo a mais aqui na comunidade. Hoje eu vou forçar a barra para a comunidade. Hoje eu vou dar um overclock na cabeça aí no computadorzinho dos traders. Vocês estão bom? Vou ficar vidrada. Mas olha, não é fazendo mexer não. O trader que domina o Smart Money Concept junto com o Price Action, esse trade nunca perde dinheiro. Difícil isso, né? Você fazer um trade que nunca perde. Mas esse conceito é muito bom. Ele é difícil de entender no começo, mas eu vou tentar mastigar, sabe? Até com imagens assim guardadas e tentar explicar para vocês. Tá bem mastigado, né? Como eu disse, talvez a gente não absorva logo de primeira. E isso eu já estou tentando antecipar o movimento para depois que a gente terminar ali o gestão de risco, começar a trabalhar em cima disso daí, que é os setups quantitativos. E eu não posso ir para setups quantitativos sem vocês dominarem pelo menos os conceitos de Smart Money Concept, porque vocês vão tentar ver padrões e setups que não vão funcionar porque o Smart Money não deixa. Principalmente agora que tudo é ETF. E quando a gente estava falando de investidores de varejo comprando moedinhas, estava tudo certo, tudo que a gente fazia não envolvia muito Smart Money Concept. E eu tenho visto bastante formação de Smart Money Concept dentro do BTC, dentro da Solana, dentro do Ethereum. Isso está invalidando muitos setups meus, e é bom que vocês hoje tenham domínio isso daí. Bom, já tem 20 pessoas, para mim tá ótimo. Quem chegar depois, infelizmente, vai ficar voando e não vai entender nada. Mas eu espero que entendam. Bom, estou falando disso daqui. Hoje a gente vai ver todos os conceitos de Smart Money Concept em menos de uma hora ou dentro de uma hora.
Por isso que eu não vou estender muito, até para não ficar batendo muito ponto e gerando confusão. Então, eu tenho um gráfico aqui que eu passei pelo Instagram. Tava eu folheando algumas coisas no Instagram lá. E a Inara agora quer ser Instagram, pedindo para eu gravar os conteúdos de Reels. Eu disse, tá, mas eu não tenho a quem me inspirar não, porque eu não quero fazer mais do mesmo que o pessoal faz não. Eu quero fazer algo diferente e tudo mais. E tava procurando alguns investidores ali, alguns traders americanos que trouxessem uma coisa bacana. Não é isso que a gente tá falando não, mas acabei esbarrando nisso daí. E eu me lembrei que realmente, de fato, isso aqui eu nunca tinha falado para vocês. Eu compartilhei com vocês o meu indicador de Price Action Conception, mas nunca expliquei em detalhes como funciona. E ele já está aqui na tela também, vai ser muito bom vocês entenderem isso. Beleza? Vamos que vamos. Posso começar agora, né? Boa noite a todo mundo que chegou aí. Bom, eu tenho aqui o gráfico da Shao em 30 minutos. E aparentemente, né, tudo indicava que ia ser uma tendência de alta. Estavam formando aqui os fundos e topos ascendentes, coisas que eu falo para vocês todas as horas, né? Linha de tendências e tudo mais. Mas do nada o mercado simplesmente despejou e despejou com força. E aí você deve estar se perguntando por que, como e dá para prever isso? E claro que dá para prever isso. Hoje vocês vão ter acesso ao que está dentro da minha cachola. Inclusive porque eu melhorei os indicadores de price action com base em muito conhecimento de livro. Adiante que eu não tenho um livro fácil para recomendar com relação a price action Smart Money Concept. Os melhores livros é da série All Brooks, mas eles são livros muito difíceis de você ler porque não tem gravura. É só texto, texto, e é um texto muito massivo. A pessoa tem que ter muita disposição para ler. É uma série aproximadamente de acho que de 4 a 6 livros, não vou saber porque eu li só 2. Eu não fui capaz de ler muitos os livros deles, caramba, dá para mim não, é muito pesado. Mas o pouco do que eu li dele, aprendi muitas coisas e ficou muito claro para mim alguns conceitos que eu vou tentar passar para vocês hoje. Show? Vamos que vamos. Então vocês já viram eu falar muito sobre a força de um ordem block, o que é que acontece quando o preço chega lá. Só que o ordem block é um dos muitos movimentos que envolvem o Smart Money Concept. Ao longo desse dia de hoje, vocês vão descobrir o que é o FVG, vão descobrir o que é os BOS. No meu indicador ele está com nomes diferentes. Vocês vão ver como funciona esses traps, essas armadilhas, né? A gente já fala sobre price action, sobre traps, então não vai ser nenhuma novidade para vocês. Vou entender um conceito chamado Wick Block, que é tipo um ordem block, só que é um ordem block em cima de pavios. É muito importante a gente também conhecer esses conceitos. E a gente vai tentar, dentro de um gráfico, não é da Shao, né? Não ficaria muito fácil eu também trazer o mesmo gráfico. Eu encontrei um outro gráfico, eu acho que é da FTM, que também está fazendo, não, que também já fez algo semelhante a isso, toda essa estrutura. Mas vamos começar por aqui. Primeiro, nota que o ativo está em uma tendência de baixa. Aqui a gente tem indicação daquele... Não chega a ser um candle único, porque para ser um candle único o rompimento era mais embaixo. Mas é uma indicação de um ordem block, porque é o primeiro candle aqui. Vamos já explicar o que é um ordem block, né? Vamos lá. Tem esse ordem block aqui lá embaixo. Nossa, agora tu pegou pesado, mano. Vou ter que voltar quanto de gráfico para a gente ver esse ordem block que está limitando o preço. Pronto, ó. Caramba, voltei uma infinidade. Pronto, ó. Primeiro vamos entender o conceito desse ordem block. O que é um ordem block? É a primeira coisa que a gente tem que partir daí. O order block ele é formado de um movimento quando você vê algo muito expressivo acontecendo. E isso deixa uma possível região de pessoas presas, o que a gente chama de região de liquidez.
ele é formado pelo primeiro candle contrário ao movimento. Por exemplo, eu tenho esse candle branco aqui, que mostra que a gente já estava numa tendência de baixa, uma baita de uma tendência de baixa, e do nada nós tivemos um candle branco, e o primeiro candle branco seguido de uma movimentação muito expressiva de baixa, que você olha assim e faça, nossa, que queda, né? Daquele que dói no peito quando você está posicionado aqui, você presencia uma queda de tipo 35%. Em 2 dias você faz, caramba, o mercado agora vai a zero. É nesse momento que surgem essas movimentações de ordem blocos. E elas têm um poder muito grande de quando o preço voltar ali, ser de fato uma resistência. Eu já tem... muda, baixa um pouquinho, tá? Eu já expliquei algumas vezes que o preço quando bate ali, ele sente dificuldade de subir, mas agora a gente vai entrar nesse conceito por quê? Todo ordem block, ele tem uma movimentação de volume. Nesse caso aqui o order block é tão grande que não dá nem para ver a movimentação de volume, porque olha quantos dias ficou preso essa movimentação. E olha que eu estou puxando com vontade. Deixa eu ver se ele vai mostrar aqui o volume das pessoas que ficaram presas nessa movimentação. Nem de perto. Deixa eu voltar mais. E aí eu tentar fazer assim. Vai estar mais ou menos... Opa! Tá mais ou menos por aqui assim. Ah lá, pronto. As pessoas sempre me perguntam, Buba, o que é esse número que fica dentro dos ordem blocks? Sempre me perguntam isso. Alguns acham que são pessoas presas, 8, quer dizer, no caso ali, né, 2 milhões e 35 pessoas presas. Alguns pensam que são valores do ativo. É 2 milhões, então, de capital que ficou preso. E, na verdade, não. Quando a gente vê um ordem block e ele representa ali um número, esse número quer dizer que é o volume de movimentação. Assim como a gente tem um indicador de volume, a gente coloca aqui, e esse volume ele gera umas barrinhas, né, umas barrinhas de alto, umas barrinhas de baixo. Eu vou jogar ela aqui para baixo. Vou ver o painel para baixo. Olha só aqui, ó, quando você tem no, deixa eu ver se vocês estão vendo bem, estão vendo, né? Aqui do lado vocês vão ver a movimentação, ó. E essa barra de volume verde aqui, ela gerou ali o total de 17 milhões de volume, né, de índice de volume desse ativo. E da mesma forma que esse daqui, ó, foi uma barra muito expressiva, olha como ele se movimentou com muita força, essa barra foi 60 milhões. É muita movimentação de compra, e aí agora eu já estou explicando, é muita movimentação, muitas ordens de compra sendo gerada. E quando você vê isso, a gente está falando de 60 milhões de ordens de compra impulsionando o preço do ativo. Então, esse é o primeiro termo. Ordem block, ele é formado depois de um movimento muito expressivo. E nesse caso que a gente estava vendo ali foi de baixa, né? Tivemos uma baixa muito forte que impulsionou na fase de 2 milhões, mais de 2 milhões de ordens sendo impulsionadas para baixo. Ponto número 1. Dentro do Smart Money Concept, vou até fazer assim, aqui a gente amplia, nós temos várias coisas, né, que o indicador ele traz para a gente. A gente tem aqui o break, né, que é o... Opa! A gente tem aqui o break, que é uma quebra de estrutura. Já vou explicar isso melhorzinho. Nós temos o change, que é uma mudança de característica, que eu também já vou explicar isso. Mas dentro de algumas literaturas, né, você vai ver isso daqui como o nome de boss. Boss é exatamente um break. Quando você vê o nome Bros em alguns cantos, é a mesma coisa do break do meu indicador. Também está quebrando uma estrutura. E aí, dentro de outras literaturas, você vai encontrar até mais coisas, RS, eu não vou entrar nesse mérito agora, porque eu peguei a imagem mais simples que a gente poderia começar de Smart Money Concept para depois, quem sabe lá na frente, a gente fazer umas mudanças. Mas a gente sempre vai ver outras literaturas SV, são topos e fundos no movimento, que é bem detalhado. Então, se concentre só, a princípio, no ordem block,
No BOS, a gente vai ter aqui a linha de tendência que para a gente poderia ser traçada ali também uma linha de tendência, né, com topos e fundos. A gente vai ter o Ordem Block de Trap também, que eu vou mostrar para vocês. E a gente vai ver aqui no FVG. O FVG é chamado de... Deixa eu colocar logo o nome disso. O FVG também é chamado de região de ineficiência com E, né, amor? Ineficiência. Vou ter que pesquisar no Google, viu? Sou dislexo mesmo. Ineficiência. Olha só, consegui digitar uma palavra difícil. Então, essa região de ineficiência, e eu vou explicar com a imagem primeiro, para depois a gente ir subindo direitinho. Atualize a página que funciona. Essa região de ineficiência é justamente um movimento que se abre do fundo anterior de um candle para o topo posterior de outro candle. Então você vai ter uma região que é como se fosse chamado também, isso aqui também é chamado de gap. Não os gaps que vocês já conheceram, que é aquela distância de um candle para o outro, não, mas é chamado também de gap, mas gap de Smart Money Concept. Então, voltando para cá, isso daqui é um gap. O que seria esse gap? Quer dizer que isso aqui também vai ser fechado? Não necessariamente. Os gaps de mercado, onde você tem uma distância de afastamento de um do candle para o outro, que deixa de fato um vazio, aqueles ali, existem umas estatísticas que dizem que eles costumam ser fechados. Mas os gaps de Smart Money Concept quer dizer que o preço caiu tão rápido ou subiu tão rápido que no meio do caminho não formou nenhuma região de suporte e resistência. Quando a gente tem uma ação do preço, a gente espera que o preço suba, né? Fazendo aí movimentos interessantes, deixando o quê? Uma região de suporte, uma região de resistência, outra região de suporte, região de resistência, o que era resistência anteriormente vira um suporte, e assim a gente consegue ir fazendo nossos trades, né? Sempre baseando ali, principalmente esses ensinamentos, a gente coloca as regiões de Fibonacci para poder traçar um movimento e ver, nossa, isso aqui é uma região de suporte e tudo mais. E quando a gente não consegue fazer isso, isso gera regiões de ineficiência. Aqui é uma região de ineficiência. Esse cara aqui. Deixa eu ver outro ponto aqui. Olha só, aqui é uma outra região de ineficiência, pode ser chamado também de FVG. Por quê? Aqui o preço não tem nada que, se a gente passe, por exemplo, um indicadorzinho ali do perfil de volume, né, o VPVR, não tem nada que o preço segure ali nesse movimento. Aí foi demais, né, meu caso? Aí você pegou o movimento inteiro. Eu teria que voltar bastante para ver. Mas o preço não tem nada que se segure. Basicamente, ele passaria direto. Ele não tem volume de movimentação durante esse período. E isso faz com que, se o preço voltar para essa região de ineficiência, ele não vai ter suporte e ele não vai ter uma resistência. Basicamente, da mesma forma que ele varou caindo, ele vara subindo. E aqui tem um gráfico, esse próprio gráfico aqui, ele é muito importante, ele mostra bastante coisa. Aqui teve um ordem block, aqui teve uma região de ineficiência. Quando o preço rompeu essa região, nota que ele foi lá em cima com muita facilidade. Ele não ficou caminhando, fazendo suporte e resistência, não. O suporte e resistência já foi no meio da tendência, da linha de tendência. E uma vez que ele conseguiu romper essa parte desses ordem blocks, né, esse FVG, ele foi direto. Ele foi direto. E ele foi direto para onde? Nesse caso, ele foi direto buscar o ordem block. Como a gente tem essa região que não sustenta o preço, uma vez quando o preço bate lá nessa entrada, bate no ordem block, a probabilidade dele cair é muito forte, porque não tem nada que segure. Então, esses são os pontos que a gente pode identificar. Isso aqui é um dos gráficos mais simples, por incrível que pareça. Parece meio complexo à primeira vista, mas é um dos gráficos que tem mais clareza dos movimentos, porque aqui tem tudo. Tem um ordem block que impulsionou uma venda forte, que deixou todo mundo preso, gerando em liquidez. A gente vai ter no meio do caminho uns possíveis movimentações de
gaps, né? Os FVG, ou regiões de ineficiência. Depois a gente vai ter as quebras de estruturas, né? Mostrando ali novamente que está caindo cada vez mais, que o movimento continua na queda. Depois a gente vai ver aqui mais uma região de ineficiência, né? Que foi deixado desse candle vermelho para esse candle aqui. Então, quando o preço bate lá, ele já volta subindo imediatamente. E aí ele vai ter uma quebra de um trap seguido de um ordem block. É muito raro acontecer uma quebra de um trap seguido de um ordem block, mas se você identificar isso, você está nos melhores cenários para começar a fazer o trade. Após isso, isso daqui também vai gerar o que a gente chama de BOS, né? Ou como a gente está utilizando lá, que é um break. E na quebra desse break, ele pode até começar uma nova linha de tendência. Ao olhar leigo, ele já pensa assim, nossa, olha só, está revertendo a tendência e a tendência de alta. Só que, olha, esse cara aqui, junto com a ineficiência, ele já indica para a gente que quando o preço chegar lá, a queda vai ser tão forte como a subida, né? Que você imagina. Você teve uma subida, a queda costuma ser tão forte quanto a subida. Compartilhe esse gráfico na comunidade se possível, com toda certeza. Ordem bloco são resistências? Smart Money é mais para day trade? Não sei se foi uma pergunta. Não necessariamente. Smart Money Concept é um conceito. Veja se um day trade conseguiria fazer um trade, e aí isso aqui já responde bem sua pergunta. Quanto tempo esse day trade estaria visualizando esse ordem block aqui que a gente trouxe? É muito tempo. Então um day trade aqui não conseguiria pegar esse movimento. Olha o tamanho do ordem block que a gente tem, que durou aí, putz, uma caralhada de dias. Só daqui para cá são 130 dias, a gente nem chegou na metade do caminho. Então não. O Smart Money Concept é um conceito de seguir o dinheiro inteligente, a ação do preço do dinheiro inteligente. Quando você começa a ver como é que o dinheiro está preso, aí a gente começa a aplicar o Smart Money Concept. Agora, funciona melhor em gráficos menores? Com toda certeza. É por isso que quando eu vou fazer o Smart Money Concept, você já deve ter reparado, eu coloco 4 horas e 12 horas. Toda hora que a gente está fazendo ali um ordem block, eu digo, ó, tá vendo aqui, estou analisando o gráfico no dia, eu vou botar em 12 horas para mostrar os ordem blocks. Por quê? Como é uma ação mais rápida, mais volátil, ele acaba deixando essas regiões de ineficiência, essas regiões de ordem block, tudo muito próximo em períodos menores. A volatilidade é maior. Foi sim uma pergunta, né? Para a holding não faria sentido? Total sentido, porque o BTC, nesse momento, está preso num ordem block gigantesco, né? Esse ordem block daqui, ó, que foi gerado com esse candle aqui. Lembra que um ordem block é justamente aquela movimentação que você faz, taca porra, que queda violenta, pronto. Então, ó, esse candle aqui prenunciou essa movimentação de baixo aqui, que você faz, caralho, que queda feia, viu? Em poucas semanas a gente devolveu quase tudo que passou meses para construir uma alta. A gente passou ali 322 dias e aproximadamente 70 dias a gente devolveu tudo. Então, isso aqui gerou um ordem block. E aí o cara que está pensando em ser holder, lá na frente, isso aqui ó, custou caro para ele. Ó. Vê se o preço não está preso até então. Então isso é para day trade, é para swing, é para hold, é para scalp. Independente da modalidade que você vai aplicar, os ordem blocks, Smart Money Concept e tudo mais vai ser aplicado. Inclusive vou colocar aqui o Smart Money Concept. E como eu falo, né, tem que diminuir bastante para que a gente veja alguns ordem blocks mais valiosos ali. E eu posso manipular bastante. O indicador ele não é simplesmente chegar lá e usar ele do jeito que está, não. Posso colocar para ele pegar 5 blocos, 6 blocos para cima. Posso mandar ele pegar ali os 5 últimos, 6 últimos blocos para cima. Até você achar a sua necessidade, você pode ajustar esse daqui de diversas formas. Vou colocar no gráfico diário para ver se a gente vê alguns ordem blocos. Aqui teve uma quebra de estrutura. Aqui teve um ordem block. Está preso desde então. Então, um cara que estava holdando nessa região aqui, ó, acho que dá até para a gente voltar no preço aqui e o ordem block vai ser exibido. Ó. Vamos ver. Olha aí o tamanho do ordem block aí. Ali. Esse foi o ordem block mais violento que a gente já conseguiu ver no BTC.
Desde então, né, a gente ficou preso nessa região aí, ó. Vou até antecipar aqui. E esse foi um dos maiores, mais pesados. Deixa eu colocar a barrinha mais para frente. Fechar isso daqui para que a gente evolua. Eu consigo mais ou menos por aqui, voltando. Vamos matar primeiro o Ordem Block, né? Aí depois a gente evolui, para não ficar muito confuso. Olha aí, o Ordem Block tá lá, ó. Ordem Blockzão aqui, tá aqui, bem gigantesco. E aí vou soltar o play, né? Play do preço. Ele vem quebrando um por um, né? Até que, ó, isso aqui foi interessante, ó. Isso aqui foi a região que a gente tem de ineficiência também, ó. A gente tem uma região de ineficiência aqui. Quando o preço passou por essa região, ó, ele pipocou. Porque até aqui não teria mais nada. E ele pipocou, não tinha nada de movimentação, ele pipocou. Aí foi lá no Ordem Block, capturou a liquidez e não evoluiu. Ficou preso nessa região desde então e até fazendo novos Ordem Blocks. Então, já respondo a pergunta. Aqui são traders não só de swing nem de day trade. Aqui tem um cara que está no position, né? Que está preso há sei lá quanto tempo. Está preso há 865 dias. Então, já respondendo a pergunta aí. As barras verdes e vermelhas do indicador é referente à quantidade de ordens de compra e de venda, quantidade de volume de compra e de venda, volume que foi gerado, que é referente a um próprio indicador de volume. É como se você estivesse vendo o volume sendo representado por uma barra horizontal, ao invés de ser essas barras verticais. Então, é esse mesmo volume aqui. Só que em vez de trazer escrito uma coisa só, você pode repousar o mouse, vou até botar isso aqui para baixo, mover para baixo, do painel para baixo. É esse volume aqui, ó. Esse tipo de volumezinho que foi gerado aqui, ó. Então, cada barrinha dessa tem a representação aqui do lado do volume, então ele indica aqui em cima qual foi o volume jogado aí para baixo. Bom, vamos continuando aqui, né? Até aí tudo bem? Não fiquem confusos. E o indicador pode ser manipulado, tá? Vocês podem trocar a barrinha verde e vermelha. Então, eu não me atentaria pelas cores, não, mas e sim pela representação de onde ele está. Para a gente não interessa se foi verde ou se vermelho. É nítido para mim saber que isso é uma movimentação de baixa, porque o movimento acabou ficando preso a essa região. Então, é uma movimentação de baixa. Não tem muito que interpretar de outra forma, não. Bom, agora vocês já entenderam dois conceitos importantes. Olha aqui um gap, que gera também uma região de ineficiência. Isso aqui foi um gapzinho, ó. Então, o meu próprio indicador já é possível você ver isso. Olha só aqui. Para ativar isso, que eu deixo desativado, mas para ativar isso, você coloca aqui, rola até embaixo e bota o gap, né, que é o de valor justo, o FVG, você vai poder marcar e desmarcar ele. Ó. Desmarquei ele, isso aqui vai sumir. Não me faz passar vergonha, some logo, pronto. E quando você marca de novo, ele traz novamente o gap de valor justo. Aí tudo bem também, posso evoluindo por etapas, né? Para que vocês vão entendendo o que eu estou falando. Não ficar muito confuso. Porque de fato é um assunto macio para se tirar em uma hora. Então já temos aí. Já entendemos o que é o FVG. Já entendemos também o que é o Ordem Block, né? Cadê você? Eu achei que eu tinha escrevido o Ordem Block. Não escrevi não, mas vou escrever. Já entendemos o que é um Ordem Block. Sabemos que é aquele primeiro candle antes de uma queda que você faz. Porra, que queda é essa? Gera um Ordem Block. E agora vamos entender o conceito de trend e o conceito de break. Uma vez entendido isso, vai ficar mais fácil de vocês entenderem como operar com relação a juntando tudo isso. Então, voltando para cá, o change é uma mudança de característica. E o que é uma mudança de característica, Buba? Quando você tem uma linha de tendência, você sabe que você vai produzir topos e fundos de algum lado para a tendência. Né? Nesse caso aqui é uma tendência de baixa, então esse fundo ele é descendente a esse fundo. E esse fundo, obviamente, vai ser descendente a esse fundo, de maneira que esse topo
ele é mais baixo do que esse topo, e esse topo ele é mais baixo do que esse topo. E aí você tem esse topo que é mais baixo do que esse topo. Nenhuma complexidade nisso. Agora, quando você começa a produzir, por exemplo, esse fundo mais alto do que esse fundo, aí você já está tendo uma mudança de característica, uma mudança do comportamento. O comportamento estava formando topos e fundos descendentes e alguma coisa aconteceu e ele fez uma mudança dessa característica, formando fundos ascendentes. Mas ainda assim, não é um rompimento de quebra de estrutura, não é um Boas, como a gente tem ali, e também não é uma estrutura de break, vamos chamar do break, que é do meu indicador. O break seria se, a partir do momento, eu também começasse a fazer topos ascendentes. Aí eu teria fundos ascendentes, um fundo ascendente ao anterior, e topos ascendentes, né? Topos ascendentes aos outros topos anteriores. Então eu quebrei completamente. Antes eu só mudei a característica, mas agora eu quebrei completamente essa estrutura, gerando a possibilidade do ativo ir agora não mais para baixo, e sim para uma alta. Até aí tudo bem também, né? Espero que sim, a gente vai evoluindo dessa forma aí. E vamos ver um pouco disso daqui no gráfico. Veja. Temos aqui um ativo que está em tendência de baixa, né? Uma tendência até razoavelmente baixa. Então você vem aqui, quebra de estrutura, chega lá no momento, a gente vai fazer um fundo, esse fundo deixa um FVG, ou seja, um gap de valor justo, ele está falando desse cara aqui. Nota que depois, em algum momento, a gente até volta a retestar esse cara aqui, exatamente como a ilustração, a gente volta a retestar esse cara aqui. Por quê? É um gap de valor justo, é um gap que a galera entende que o preço vai voltar ali. Não importa como, vai voltar devagarzinho, se vai voltar com uma barra só. Nota que quando ele voltou sem nenhuma pretensão, ninguém nem imaginava que ele ia voltar, porque já estava formando para a gente uma nova estrutura de alta. O preço já estava indo ascendentemente e a gente não imaginava que isso poderia acontecer. E do nada, ele foi lá e disse, eu vou lá só para fechar esse gap aqui que ficou aberto. Até aí tudo bem também? Se tiverem dúvidas, mandem aí que eu já vou tirando as dúvidas devagarzinho nesse nível mesmo, porque o próximo módulo agora que a gente vai para a área do short vai ficar mais... vai ter que juntar tudo. Então é para isso que vocês entendem isso aí. Vai, Paulo. Vai, Soninha. Show de bola. Se vocês estão entendendo, todo o resto está entendendo. Então esse gap ficou. A gente teve as quebras de estrutura, a gente teve as mudanças de características. Por que, Buba, essa mudança de característica aqui, cara? Eu não consegui entender. Bom, nota que a gente estava formando aqui, ó, fundos ascendentes. Então, do nada, esse fundo daqui foi menor do que esses outros fundos aqui. Então, a gente já teve uma mudança de característica. E esse fundo aqui, ele é menor do que esse. Ou seja, a gente esperava ver topos e fundos maiores. E a gente mudou essa característica para fundos menores. A gente mudou essa característica para fundos menores. Isso foi ficando mais nítido quando a gente foi quebrando a estrutura. A gente quebrou essa estrutura aqui para baixo, fazendo com que a gente viesse a retestar, inclusive, regiões aqui que antes tinha dado um start para uma compra. Olha que start gigantesco a gente teve aqui para uma compra. Gerou esse ordem block grandão aqui, tudo isso aqui faz parte de um ordem block grandão. Ó. Gerou esse ordem block grandão, o preço evoluiu na tendência de alta, mas quando a gente viu a reversão veio buscar exatamente essa região daqui. Ou seja, de fato, foi uma quebra de estrutura. Vamos evoluindo agora. Então a gente já sabe agora o que é ordem block. A gente já sabe o que é o gap de valor justo, o FVG. A gente já sabe também o que é mudança de característica e também sabe o que é um BOS, né? Uma quebra de estrutura. Tá bom. Então, mais uma vez, vamos só reforçar um ensinamento aqui. Olha como a gente teve aqui. Lembra que agora a gente está fazendo o quê? Topos e fundos descendentes, certo? Olha como em dado momento a gente teve uma quebra
né, não de quebra de estrutura seria mais em cima aqui, mas a gente teve aqui uma mudança de característica. Qual foi a mudança de característica aqui? Quem poderia me responder? Se ninguém respondeu, eu respondo. Por que isso aqui foi uma mudança de característica? Vai, é uma pergunta retórica não. Preciso saber se vocês estão entendendo. Topo mais alto. Exatamente. Perfeito. Estamos fazendo o quê? Topos descendentes. Do nada, fizemos topos ascendentes. Parabéns aí para quem respondeu. Exatamente isso. Então, tivemos o quê? Isso é uma quebra de estrutura? Não. Isso é uma mudança de característica. Ele alertou para a gente, fez, opa, está acontecendo alguma coisa anormal. Você viu que a gente deveria esperar um fundo e um topo mais baixo, e a gente só teve o fundo mais baixo, mas o topo foi mais alto? Fique esperto isso daí. Isso é um movimento que em algum momento a gente pode ver uma quebra da estrutura. Então a gente fez esse cara aqui. E esse cara não progrediu logo de vez, né? Não subiu de uma vez inteira. Pelo contrário, ele veio, voltou a retestar o change, ou seja, voltou a retestar essa estrutura. E da próxima vez que ele rompeu fazendo de fato uma quebra de estrutura. Por quê? Porque agora eu tenho a confirmação que eu fiz o quê? Um fundo ascendente. Você pode até não perceber, mas isso aqui não é um fundo, isso aqui é um novo fundo. Topo mais alto, exatamente. Isso aqui agora é um novo fundo. Então agora eu tenho a confirmação que se romper é uma quebra de estrutura. Porque antes era uma mudança de característica fazendo só um topo mais alto. Mas a partir do momento que eu também fiz um fundo mais alto, eu estou então quebrando uma estrutura de baixo para uma estrutura de alto. Beleza? Mais uma vez aí. E aí, de fato, quebramos a estrutura, mas ó, não nos mantemos. Por quê? FVG, Gap de Valor Justo. Quando a gente forma um FVG, é muito provável que ele volte, mesmo que ele não feche. É por isso que eu digo, é diferente o conceito. Não pense que toda hora o gap vai ser fechado, mas ele tem grande probabilidade de pelo menos chegar perto. E aí o preço voltou para dentro do FVG, para o valor justo. É aquela região de ineficiência. Ele voltou lá, ele fechou da última vez. Ele não conseguiu fechar de primeira, fez uma estrutura novamente, mas da próxima vez ele voltou e fechou. Então ele fechou o FVG. Então esses dados já me falam muita coisa. Isso vai dizer para mim a seguinte coisa, cara, o movimento está acabando. Não tem mais força, não está entregando essa tendência de alta forte que eu gostaria de ver. Olha só a tendência de alta forte. Isso aqui era uma, opa, isso aqui era uma tendência de alta forte. Tava muito bonito, quebras de estruturas, olha só. Break, break, change, break, 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 change, break, break. Aí você vê nada de gap de valor justo, o negócio só subindo. Indicando que, pô, vai nessa que vai dar bom. O trade tá bom, está na tendência de alta forte. A partir do momento que a gente começa a produzir uma quebra de estrutura junto com mudança de característica e deixando o FVG, o gap de valor justo, já começa a pensar que o mercado está começando a enfraquecer. Já não é mais o time de continuar fazendo os aportes anormais. Quando eu digo anormais, é aqueles aportes insanos. Não importa quanto, se der um recuo perto da linha de tendência, eu estou comprando. Por quê, Buba? Porque a tendência está de forte, a tendência está de alta. Nada de fazer topos e fundos descendentes. Basicamente, ela está indo para a lua. Então, isso deixa a gente confiante. Qualquer hora que você vê algo desse tipo, você faz, cara, aqui tem trade e muito trade. Porque, de fato, a gente está entregando máximas e máximas e máximas e máximas. E no meio do caminho, você ainda tem um reforço, que é, olha quantos ordem blocos você vai deixando no meio do caminho. E esse aqui foi um impulso desse movimento, que fez o quê? Puta porra, olha só quanto que esse ativo subiu de uma vez, de uma hora para outra. É um ordem block. Então, se você botar isso na cabeça, quando você vê um ordem block, lembre dessa frase, porra, que alta, né? Pronto. É esse movimento. Quando você se espantar com a alta, ali tem um ordem block. Mesmo sem um indicador, você vai identificar, dizer, caramba, com certeza aqui tem um ordem block. Justamente por conta desse conceito, que deu uma movimentação muito forte de alta. Então, quando isso acontece, isso indica para a gente que o ativo está com vontade de subir.
a movimentação, né? Você pisou com tanta força no volume e a movimentação entregou realmente o que você queria. Até aí tudo bem. Vamos passar para o próximo conceito agora. Amberson está digitando. Eberson, né? Amberson. Eu vou seguindo, mas daqui a pouco eu olho para a tela para ver o que é que você tem para perguntar. Então, pronto. Começou a surgir o FVG, é porque a coisa já não está indo mais tão bem. Já está gerando regiões de ineficiência. Como identificar a quando vai ser criado um ordem block? Bom, não tem como identificar. Vamos voltar para o BTC e eu vou dar alguns indícios aqui para vocês. Não tem como a gente identificar, mas existe como a gente tentar antecipar. Um ordem block ele vai ser deixado de duas formas. Ou no início de uma tendência forte, e aí você pode traçar as linhas de tendência para ver isso, ou na reversão de uma tendência forte. E aí você também pode traçar as linhas de tendências e ver a queda maior que deu. Mas veja, e é por isso que eu gosto tanto do estocástico. Já vai a dica para vocês aí. Eu só uso o estocástico por um motivo, não é porque ele é bonito, não, é porque tem um motivo muito bom. Os melhores momentos de fazer uma compra é quando o estocástico está avisando aqui embaixo. E se ele tiver no contexto de uma tendência, e vocês sabem que eu uso para um contexto de uma tendência a utilização de duas médias, né, que é a média de 8 e de 80, vocês já me viram falar sobre isso diversas vezes. Se a média de 80 estiver apontando para cima, aqui é um time muito bom para fazer uma compra, porque isso aqui é uma força de movimento muito forte. E uma vez que isso acontece, eu já sei mais ou menos que aqui vai ser, independente de ter um ordem block ou não, vai ser um movimento expressivo de alta. E se a gente coloca o nosso padrão de reversão aqui, de reversão não, né? De price action, a gente vai ver que isso aqui de fato foi um ordem block. Por conta exatamente dessa movimentação, tendência de alta, preço recuando muito próximo da linha de tendência ou tocando na linha de tendência, e aí a gente já tem indícios de que o negócio vai explodir. Ou, como eu disse, uma reversão, né, de movimento. A gente está vendo que o preço já não evolui mais e a gente sabe que o que cair aqui vai começar a ter resistência. Então, basicamente, eu não tenho como dizer com toda certeza, use o estocástico que ele vai ser assertivo para identificar uma movimentação de força mais alta. Mas se você somar o estocástico, se você colocar também um indicador que eu não gosto muito, que é um indicador de volume, e aí você já vai ver certos indícios. Olha o volume de movimentação aqui, como já estava alto durante todo esse tempo aqui. Ó. Nota que aquele estava bem baixinho, sem nenhuma possibilidade de altas expressivas. Do nada começa a ter volumes de muita força. Pô, já está indicando que o pessoal está pisando com força no volume ali para poder fazer esse preço subir. Então, o volume, ele vai dar um indício. Se você é membro, Eberson, acho que a Eberson é membro. Se você é membro do Profissão Trade, você deve ter assistido lá a teoria de Down. E tem uma parte que eu falo que o volume confirma a tendência. Então, se tiver bastante volume de movimentação, a gente tem uma tendência confirmada, seja uma tendência de alta ou uma tendência de baixa. Olha como o volume já estava confirmando aqui também a negociação de baixa, né? Tem um volumezão aqui acontecendo, que é essa região. Aqui também já tem os volumes descendentes, né? Volume de bastante força de venda. E aí também já estava indicando regiões de venda. Então, o volume ele tem esse poder de confirmar a tendência. Mas por que eu disse que eu não gosto muito? Porque o volume aqui nas criptomoedas varia muito de ativo para ativo, até de corretora para corretora. Diferente do mercado tradicional de ação, em que os índices são, por exemplo, o S&P 500, ouro, Nasdaq, isso tudo está globalizado, não em um exchange, mas em tudo quanto é canto. Já dentro das criptomoedas, os volumes ele fica muito aquém, né, da corretora. Se você está numa corretora muito boa, ela tem uma certa movimentação de volume. Se está na outra mais fraca, tem mais volume ainda. E aí fica muito difícil trabalhar com volume. Mas eu utilizo o volume só para confirmar a tendência em alguns padrões gráficos também. Show de bola, né? Acho que agora a gente vai matando assim, tá, guys? Porque aí a gente vai entendendo bem. E aí, ó, lembra que a gente estava numa tendência forte de alta, né? Tocando maravilhosamente bem dentro das regiões. Olha só que coisa linda.
Do nada a gente começou a ver aqui, ó, opa, gap de valor justo. Ih, rapaz, alguma coisa está acontecendo aí de errado. E ele foi e perdeu a linha de tendência. Percebe? Que ele perdeu a linha de tendência? Perdeu completamente. E não só perdeu, perdeu deixando o quê? Essas regiões de ineficiência. Perdeu com tanta força que deixou aqueles gaps sem nenhuma movimentação de preço, onde o preço possa se apoiar em suporte e resistência. E isso já é mais um outro indício, que realmente o mercado está entregando abaixo, está revertendo a tendência. O que antes parecia uma alta infinita, e durou aí aproximadamente 19 dias, agora está tendo dificuldade até para manter um fundo relevante. Porque está quebrando até... Quebrando não, né? Tendo até mudança de característica. E agora, mais uma vez, né? A parte que vocês vão trabalhar comigo. Por que aqui é uma mudança de característica e por que aqui também é uma mudança de característica? Vai ficar fácil essa resposta agora, né? E não é retórica não, viu? Alguém tem que responder para a gente poder proceder. Fica fácil essa resposta, né? Exatamente. Mudamos a característica porque estamos formando agora fundos descendentes. Agora uma pergunta que você vai tentar antecipar. Quando é que vai ser uma quebra de estrutura, então, Eberson? Parece que você está entendendo bem. Quando é que vai ser uma quebra de estrutura de fato? Qual é o fator que eu vou olhar assim e dizer, poxa, teve uma quebra de estrutura? Dúvidas. Agora a galera quer responder. Estão degladiando. Não quando romper o topo anterior, mas sim quando produzir um topo inferior ao topo anterior. Porque a mudança de característica ela ocorre quando a gente perde, nesse caso, o fundo relevante, os fundos mais altos. Mas até agora ele já fez algum topo? Ainda não. Quando a gente saltar o play, algum momento ele vai fazer um topo, e se esse topo for mais baixo do que o topo anterior, quando a gente perder esse fundo, por aqui vai aparecer alguma quebra de estrutura, porque agora de fato está confirmado. Entenderam isso daí? A gente tem no momento uma mudança de característica porque apenas o fundo foi violado. Mas a partir do momento que até o topo é violado e a gente não consegue ficar lá em cima, na volta, em algum momento aqui assim, ou quem sabe aqui, eu não teria como dizer exatamente aonde, vai ter uma quebra da estrutura de fato, porque agora a gente está produzindo não só mais fundos descendentes, como também topos descendentes. Show de bola isso daí, né? Então, nesse caso, como a tendência é de alta, Oscar, essa quebra tem que ser embaixo. Ele vai ter que produzir um topo mais baixo, e quando ele perder o fundo que gerou a mudança de característica, ele vai quebrar uma estrutura. Entendeu? Então, não é quando rompe um suporte ou resistência. Você tem que entender para que lado está a tendência. A tendência está produzindo fundos ascendentes e topos ascendentes. Então tem uma tendência de alta. Aí quando nós começamos a fazer uma mudança de característica, é quando a gente começa a fazer um fundo mais baixo do que o que a gente esperava. A gente esperava que ele produzisse fundos mais altos, na tendência de alta. Então ele fez o quê? Uma mudança de característica. Só que ele não quebrou a estrutura ainda, por quê? Isso aqui pode ser só uma mudança de característica e na hora o topo ser mais alto. Se o topo for mais alto que o anterior, não teve uma quebra de estrutura, apenas uma mudança de característica. Ele está sinalizando, olha só, alguma coisa não está certa. Agora, quando ele definir que aqui é o topo e não conseguir subir mais, ainda não é um break. O break não vai aparecer aqui e nem vai aparecer lá em cima. O break vai aparecer quando ele perder o fundo que gerou esse change. Quando ele perder o fundo que gerou esse change, aí ele, de fato, agora quebramos a estrutura e vai empurrar mais baixo. Então eu vou fazer aqui, para que a gente tire essa dúvida, eu vou soltar o play aqui. Ó. Vamos lá. Fez ali outra mudança característica. Olha aqui. Nota que aqui a gente já está fazendo o quê? Um topo descendente. Então é muito possível que na volta agora ele pegue toda essa estrutura de uma vez só aqui, quebrando.
e mostre um boss, né? No caso seria essa imagem aqui, ó. Mostre um boss desse tamanho ou um boss desse tamanho. Não sei. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Ó, topos descendentes. Aqui teve uma quê? Uma quebra de estrutura, por quê? Porque ele estava fazendo topos menores e do nada ele fez um topo maior que o anterior. Então ele considerou como uma quebra de estrutura. A quebra de estrutura desse caso foi em cima, pelo simples fato de que ele estava esperando o quê? Topos descendentes. Ele imaginava que aqui tivesse uma linha de tendência de baixo. Como não teve um topo descendente, ele teve um topo ascendente, o anterior. Basicamente, ele interpretou isso aqui como uma quebra de estrutura. Segue o baile. O trade ainda não, quer dizer, o trade não, né? O gráfico ainda não acabou. Então, a alta, vai embora, muita alta, maravilha. Olha o ordem block, guys. Esse era o ordem block que a gente estava monitorando logo no começo, né? Olha o ordem block. Se esse ordem block foi alcançado, agora a coisa fica mais séria. Aqui está em logaritmo, né? Agora a coisa fica mais séria. Ué, tem que traçar essa linha de novo? Pronto. Vamos ter que botar uma linha de tendência nova, na verdade, né? Uma linha de tendência mais rápida aqui nesse movimento. Pronto. Mais ou menos por aqui. Identificando algumas regiões aqui de ineficiência. Beleza. Agora a coisa ficou séria. O preço bateu lá, ó, naquele ordem block. Aquele ordem block de milhões de pessoas presas lá. 2 milhões e caralhada. Era isso que a gente estava monitorando. Olha o gap acontecendo, o gap de valor justo. Vamos saltando o play aqui. Olha só, aqui sim, né? Vou ter que limpar esse cara aqui. Tem que limpar na mão, né? Senão apaga tudo. Não, posso limpar tudo. Aqui sim, ó, temos uma quebra de característica, né? Uma mudança de característica acontecendo. Temos um change, ele não esperava porque estava produzindo aqui topos maiores, de repente começou a fazer topos e fundos menores. Está tendo uma mudança de característica. Olha só. Deixou aqui bastante, né, gap de valor justo, movimentação aqui muito forte do preço. Voltou a testar a região de topo. A gente espera que isso aqui continue subindo, porque se não continuar subindo, ele vai gerar uma tendência de baixa, né? E essa tendência de baixa tem tudo para vir alcançar esse cara aqui, porque é um ordem block, aqui é um gap de valor justo. É como se a gente estivesse vendo esse gráfico daqui, só que de maneira invertida. Deixa eu dar um Alt I aqui, ó. Tá vendo? De maneira invertida. Deixando o que? O gap de valor justo lá embaixo. Se está deixando esse gap de valor justo lá embaixo, em algum momento ele vai vir testar esse gap de valor justo. Então vamos voltar aqui para desinverter. Vou limpar essa região. E adiantar o play. Ó, voltou, fechou o gapzinho de valor justo. E abriu mais gap de valor justo. E agora, ó, o mercado está despencando. Capturando todos aqueles ordem blocos que a gente tinha no meio do caminho. Capturou esse. Ó, a quebra aqui, ó, de característica completa. Cara, isso aqui, junto com esses SVG, esses FVG, né? SVG, eu sou disléxico. Junto com esses FVG, olha o ordem block, olha o FVG, só que está de forma invertida para a gente, né? Olha os gaps de valor justo, olha o ordem block lá em cima. Se o preço voltar para essa região aqui em algum momento, é queda, ele não vai sustentar. Vocês estão com alguma dúvida aí? Sempre no princípio de aceleração, a gente vai ver um gap de valor justo? Não necessariamente. Se for um princípio de aceleração muito grande, sim. Tipo, esse cara aqui foi um princípio de aceleração muito grande. Mas para que você veja um FVG, tem que estar em um contexto, tem que ter um contexto muito forte, com uma tendência de alta que está começando a enfraquecer, então você pode encontrar um FVG. Se não, ele simplesmente vai ser uma região ali de ineficiência. O preço não vai evoluir muito. Então, continuando aqui, ó. Aqui a gente está vendo um FVG junto com o ordem block. Eu já marquei essa região aqui porque isso aqui é uma quebra de mudança de característica, né? Quebra de estrutura. Uma mudança de característica. E eu não sei se vocês perceberam. Vou até tentar dar um zoom aqui.
Mas ó, esse meu indicador, ele tem mudanças de características em níveis. Por exemplo, essa é uma mudança de característica simples, é só um change, mas se você parar para ver aqui, ó, isso aqui é um change mais. Não vai dar para vocês ler, né, porque é muito pequenininho, mas isso aqui é um change. Opa! Isso aqui é um change mais. Ah, cacete. É um change mais. Quer dizer que é um change como se fosse um ordem block, como se fosse uma região de quebra de estrutura. É exatamente isso que a gente está vendo aqui, como se fosse esses ordem blocks aqui. Uma mudança muito forte do movimento. E aí a gente vai continuar. Foi muito forte mesmo. Ó. Deixou bastante gaps, trouxe aqui para baixo. Para mim, o preço pode até cair para vir capturar as liquidez lá embaixo. Todas essas liquidez aqui, ele pode até cair. Mas no momento que ele voltar a subir, se ele bater aqui e fizer algum sinal de queda, aqui eu coloco uma venda e em cima desse ordem block eu coloco um stop. Entenda o porquê. Porque isso daqui tá com vários indícios de que tem muita liquidez para capturar. Primeiro, pelo tamanho do ordem block. Segundo, abriu um gap de valor justo. Então a gente sabe que o preço bate lá para poder fechar o gap. E no caso, se ele está caindo, qual é a ideia? É fechar o gap para continuar caindo. Terceiro, temos mudança de característica junto com o break. Tudo isso aqui indica para mim que se o preço bater nessa região de novo, eu estou fazendo uma venda aí, não importa quando, mas eu esperaria uma venda só depois de ele capturar toda essa liquidez. Vamos ver? Continua o preço caindo, né? Ó, não chegou no gap, não chegou a bater lá no gap. Caiu, capturou a primeira liquidez. Perfeito. Ó, aqui é outro gap de valor justo. Cara, aqui já está na hora. Aqui eu faço isso aqui, ó. Stopzinho lá em cima. Região aqui assim, mais ou menos, como a nossa liquidez. Posso botar até o stop maior em cima do ordem block para capturar todos esses caras aqui. O ideal mesmo é acima do ordem block, né? Então vamos deixar acima do ordem block, porque ele pode até fazer um gap para vir buscar aqui, né? Capturar esse gap. Pronto, aqui tem uma venda bonita para acontecer. E ó, foi lá. Foi lá e foi lá bonito. E olha o que acontece durante todo esse movimento. Break, 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 break. Reforçando cada vez mais que sim, tá tendo quebra, 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 quebra. Até onde vai esse trade? Cara, não faço a mínima ideia. Mas enquanto tiver ordem blocks para ele poder capturar essas liquidez grandonas aqui, eu diria que esse trade pode ir até alvos mais baixos aqui dessa região. Segue o baile. Break. Capturou a liquidez lá embaixo? Capturou a liquidez de cima. Será que vai ter mais liquidez agora? Eu diria que sim. Capturou a liquidez de cima. É muita coisa, gente. Pronto. E aí sim, aqui é outra entrada, viu? Aqui também é uma outra entrada. Se ele não passar desse preço aqui, já vai gerar mais uma entrada de venda, mesmo esquema. Repete a dose, quer ver? Pode repetir a dose. Se ele não passar desse ordem block aí, repete a dose. Buba, eu não estou entendendo por que tu está colocando aí. Bom, primeiro que eu tenho um ordem block aqui, que se ele vir buscar aqui em cima, acabou a operação. E segundo, porque isso aqui tudo é uma quebra, né, da estrutura. Nota que quando a gente passou a linha de tendência aqui, essa linha de tendência inteira estava sendo respeitada por algum movimento, seja de curto prazo, médio prazo. Então aqui foi de fato onde a gente quebrou essa estrutura. Então se o preço bater por aqui e não se segurar, aqui tem mais uma ordem de venda. E eu faria da mesma forma. Mais uma ordem de venda, quer ver? Vou botar aqui em cima desse ordem block, trazendo mais ou menos para essa região aqui. Vou deixar acima do gap de valor justo, né? Claro, minha entrada. E mais uma vez, vamos ver o que é que acontece aqui com esse trade. Mais uma vez, ó. Olha os ordem blocks todos sendo indo buscar.
todos os ordem blocks que a gente encontrou no meio do caminho. É possível que até esse cara aqui agora entre no jogo para vir buscar. Tá muito perto. Seria burrice não ir buscar ali agora. Sumiu o ordem block. Pronto, aí sim, né? O preço vai embora. Evoluiu. Ó, tá surgindo outros ordem blocks, quebra de estrutura, mais gaps aparecendo, indicando que vai continuar tendo mais queda. E o preço vai buscar a queda. Não se trata de mágica. Trata-se só de entender como que você deve operar. Olha o tamanho desse movimento que a gente surfou. A gente está falando de 44% de baixa, só porque viu todas, e sem contar a primeira, né? A primeira também. A primeira a gente pegou dessa região para cá, também pegou 26% de baixa. Tudo porque o quê? Tivemos uma forte tendência de alta, com várias indicações, né, do meio do caminho, até que a gente teve uma quebra total dessa estrutura. Quando a gente quebrou essa estrutura, botamos o nosso movimento de venda aqui, exatamente como o desenho. Toda quebra de estrutura, iniciamos uma tendência de alta, ó, pode até ter pegado esse movimento. Ah, você não surfou esse movimento daqui, não? Não surfei. Mas esse você tem que surfar. Porque tá toda a estrutura, faz até uma estruturazinha de alta, exatamente aqui entra numa tendênciazinha de alta, e quando a gente chega novamente para essa região que a gente não consegue romper, tá aí mais uma venda. A venda, se você não conseguiu pegar nesse movimento aqui que aconteceu, ó, foi esse cara aqui, se você não pegou essa venda, essa daqui você pega. E aí, desde então, o ativo simplesmente despencou. Inclusive, gerou até aqui uma nova mudança de característica mais forte. Essa daqui é um change mais, né? Tá composta ali também vai embora. Dúvidas? Instante o tempo passa, né? Ninguém. Eu sei. Numa primeira aula, vocês vão ter que assistir ela depois, e depois, e depois. Vão ter que praticar isso, procurar uma tendência de alta forte, achar isso explicitamente quando você estiver vendo também essas possíveis quebras da linha de tendência, identificar o que é uma quebra da linha de tendência. Isso aqui é uma quebra da linha de tendência, estava tudo numa tendência de alta. Então a gente quebrou, gerou aqui um change com boss, né, um change mais. Então já identifica que aqui é uma região que de fato pode gerar um movimento de baixa ainda mais acentuado. A gente coloca, né, ai, meu Deus. Coloca o FVG, eu gosto de falar SVG. Coloca o FVG para verificar onde que vai ter ali aqueles gaps que pode ser fechado. A gente identificou que tinha uns gaps aqui durante esse período, então a gente coloca a nossa ordem caso chegue por aqui. Coloca também nosso stop em cima do ordem block para que a gente não seja capturado. Pegou todo esse movimento de baixo daí. Vou até repetir para ver isso aqui para a gente mostrar junto novamente como foi esse trade aqui, ó. Mais uma vez. Olha aí, gap de valor justo. Gap de valor justo aqui também. Tem bastante FVG se formando. Daí a gente tem um ordem block. Aí aqui a gente também tem esse ordem block se formando. No meio do caminho, a gente teve uma quebra de estrutura. A gente pode ter vindo aqui, ó, boss se formando, quebra de estrutura. No que aconteceu isso, a gente se prepara para, se o preço voltar ali perto do que a gente estava com essa região de gap, a gente fazer a venda, né? E o preço voltou lá. No que voltou lá, ó, pronto. Deixou aqui perto desse ordem block. Automaticamente eu coloco aqui uma ordem de venda, meu stop em cima do gap, né, para não pegar o gap em cima. Traço meu alvo, seja de um ordem block para o outro, não sei, você vai ter a sua visão e vai surfando agora o movimento de baixa, que é baixa infinita. Vocês não vão aprender de um da noite para o dia, vocês vão ter que praticar e praticar muito. Mas o conceito geral você já tem, que é conhecer o que é um gap de valor justo, o que ele representa, essas regiões de ineficiência. Você já tem um conceito de um ordem block, como posicionar o seu stop acima ou abaixo do ordem block, sua ordem de compra também. Esperar por esses movimentos quebrar uma estrutura clara, e a gente tem aqui a quebra dessa estrutura clara, com esse change mais aqui que formou. É uma mudança de característica mais um boss. É muita coisa. Então teve esses dois. E nos dois pontos que a gente poderia ter entrado, os dois pontos dariam um belo trade.
Não tem mais o que falar com relação a isso. Tem muito mais outros conceitos, o indicador tem muito mais coisas? Tem, mas se a gente parar para poder analisar o indicador por inteiro, a gente vai ter que ter 2, 3, 4 aulas. E como a gente faz reuniões de sábado e a reunião de sábado não tem nada a ver com profissão trade, eu achei um tema legal, porque eu quero trazer mais conteúdo para vocês durante as lives. Eu quero falar sobre isso, mas eu garanto que se eu começar a falar, a galera não vai entender. E agora você já tem uma noção. Então, assim, a gente tem muito seguidor lá. A gente tem 5 mil e caralhada lá dentro. Mas o que interessa para mim é as pessoas que estão aprendendo, as pessoas que querem aprender. Então, essas, se você já entender tudo que eu falar durante a live, para mim já estou bem satisfeito. Os demais vai ter que esperar um dia de eu fazer ali um educacional explicando esses conceitos, que não vai ser agora. Estou muito focado em gravar os vídeos, mas lá na frente eu faço um educacional, como fiz com vocês aqui, para poder soltar para a galera lá, seja do YouTube aberto, do YouTube para membros. Mas galera, esse indicador, esse meu indicador do Price Act, é uma ferramenta que, se você souber usar, dificilmente você faz trade ruim. Olha o outro, né, tentando voltar para o ordem block novamente. Ó. Se ele não passar, é mais uma ordem de venda que você deve colocar. Olha como toda estrutura agora, se quebrar essa estrutura aqui, vai quebrar uma estrutura de alta. Então, volta a cair novamente. Ordem blocos aqui ser formado, valor, gap de valor justo também sendo formado, está tentando ficar numa consolidação. Se você souber operar esse daqui, ler esses gráficos, dificilmente você vai fazer trade ruim. O ativo está resistindo, ó, tentando não cair, mas não tem jeito. A força de venda é maior. Deixou aqui um ordem block, bom ordem block. Se evoluir numa alta, tá tranquilo. Se não, ele volta ali para buscar de novo. Ele vai indo buscar de novo. E foi. Foi tanto que quebrou o quê? A estrutura com o change de novo aqui. Deixou aqui, tá indo buscar o outro. Aí foi. Agora esse é o alvo final. Aqui era o alvo final de todo esse movimento. Se ele continuar caindo, beleza, é um bônus. Ah, não, ainda tem mais lá embaixo. Ainda tem esse aqui embaixo. Mas aí são alvos finais. Já tá no final do movimento mesmo. Ó, pegou. Acabou-se. Agora, a partir daí, é fundo dos fundos, ele vai ter que começar a evoluir, senão vai ficar aí consolidado por um bom tempo. E basicamente é isso, ó, formando mais uma estruturazinha de alta de novo, deixando aqui para gente os gaps de valor justo de novo, exatamente como a imagem, deixando os FVG, formando uma linha de tendência. Se ele não romper uma quebra de estrutura que foi muito forte, pode ter certeza que ele vai cair de novo. E onde é que está essa quebra de estrutura muito forte? Essa quebra de estrutura muito forte tem uma lá em cima. Aqui não é uma quebra de estrutura muito forte, né? Nenhuma dessas regiões é. O mais forte mesmo é esse daqui de cima. Então tem que saltar o play para ver o que vai acontecer aí. Oh, nem precisou. Resistiu mesmo break mesmo. E vai, e é isso. A primeiro momento pode ser difícil, mas se vocês ficarem voltando o gráfico e testando o olhar clínico de vocês, vocês vão entender como isso aqui se comporta. Capturou todas as liquidez, cara. Não tem nem mal que capturar e simplesmente ele está indo capturar todos os ordem blocos. Eu vou mostrar o porquê isso aqui funciona. Vou colocar no período aqui de uma semana. Pronto. Olha aí por que isso aqui funciona. Porque está na tendência de baixa. Estava na tendência de baixa aqui. Estava na tendência de baixa. Coloca no período diário, a gente vai ter mais tendências de baixa. O ativo está em tendência de baixa. Então, toda vez que ele voltar tentando capturar uma liquidez de um pessoal que ficou preso nessa região, a gente estava vendo em uma hora. Toda vez que ele voltar em regiões onde o pessoal ficou preso, onde teve aqui quebras de estruturas, onde teve mais pessoas presas, ele vai fazendo isso. Olha o tamanho desse gap de valor justo. Olha o tamanho desse gap de valor justo aqui, gente. Que absurdo isso. Salta o play. Limpou o gap de valor justo. Queda. Não é difícil. Limpou o gap de valor justo. Queda. Vai continuar caindo. Acabou. Não tem mais, né? Agora está na região atual. É por isso que a gente abriu um short, né, nela. Ela tem um gap de valor justo lá em cima. Se ela limpar esse gap de valor justo e continuar caindo, é queda.
Se ela não limpar o gap de valor justo, simplesmente voltar a subir, a gente vai tomar um stop porque a tendência tende a buscar os ordem block de cima. Mas se ele vir e não romper o gap de valor justo, ele só vai fechar e queda. Vai continuar caindo. E tome short, e tome short, e tome short. Boa? Não tem como saber qual os ordem block que vai repetir, quais ele vai buscar. Não tem como a gente saber. O que a gente tem como saber é ficar monitorando atentamente o preço. O que vai dar alguns indícios, mais uma vez, os ordem blocks, guys, o que vai dar indícios são o volume. Se tiver muito volume lá de movimentação, ele vai buscar esses ordem blocks. Se os volumes não andarem, ficar bem devagarzinho, não vai ter busca de ordem block. Não dá para dizer, nossa, buscou todos os ordem blocks, tu sabia que ia buscar? Não. À medida com que ele vai caindo, deixando ordem blocks em cima, não rompendo esses ordem blocks em cima, é muito provável que ele venha buscar o de baixo. Se ele rompesse esse ordem block aqui de cima, vou até limpar, se ele rompesse esse ordem block aqui de cima, é muito provável que ele venha romper esse. E lá em cima vai ter outro, então ele vai romper no outro. E faz suporte no ordem block que ele rompeu. E aí ele vai fazendo. Não tem como você imaginar, você tem que acompanhar o preço mesmo. E é por isso que o Smart Money Concept, você não vai operar deixando uma posição caindo ou subindo infinitamente. Você vai ter que fechar ela em dado ponto, esperar com que ele venha bater nesse ordem block de novo. Se tiver os gaps de valor justo, vai reforçar ainda mais que isso aqui pode voltar a cair. Então você vai deixar uma ordem de compra no gap de valor justo com stop em cima do ordem block. Não quer dizer que vai pegar sair do teu stop, não. É isso daí, né, amor? Bom, agora, galerinha, vamos ter que encerrar para eu poder jantar, né? E daqui a pouco a gente vai abrir uma live. Então, não é que a queda está mudando os padrões gráficos, não do Smart Money Concept. O Smart Money Concept é justamente você trabalhar com o dinheiro inteligente dos grandes play, né? Agora, quando eu estou falando do que está quebrando a estrutura, não é desse conceito, e sim de padrões gráficos mesmo. A gente tem aqui, por exemplo, uma tendência. Isso aqui era um padrão de equilíbrio, muito interessante. A tendência de um padrão de equilíbrio composta com a tendência de alta, a probabilidade é que ele rompa para cima, para ir buscar topos mais altos, e aí você vê, né, o ativo caindo, em vez de continuar subindo. Então, é esse o conceito. Uma coisa é Smart Money, outra coisa foi quando eu falei, são padrões gráficos. Então, cunhas, ombro, cabeça, ombro, isso está cada vez mais difícil de operar em ativos fortes como BTC, como Ethereum. Por quê? A gente espera operar de forma analógica, da forma que a gente sempre fez, utilizando a subjeção. Mas aí o Smart Money Concept está indo buscar, ao invés de padrões gráficos, está indo buscar regiões de ordem block. Então, no BTC, por exemplo, só para fechar isso daqui, no BTC, por exemplo, a gente tem uma bandeira de alta. E eu esperava, né, ainda continuo acreditando e esperando que ele venha ficar andando essa bandeira para que ele venha fazer o movimento de bandeira de alta. É o que a gente espera. Mas lembre-se que a gente tem aqui, ó, regiões de ordem block. E como o institucional agora que tem capital para fazer essas movimentações, é muito possível que a gente perca a bandeira de alta para capturar essas regiões para só depois subir. Ou seja, já não é mais tão assertivo usar padrões. Padrões hoje começam a ser falhos, mas não em todas as moedas, tá? Moedas como essa. Show? Mais uma vez, essa reunião vai ficar gravada, né? Já tem 1 hora e 13 minutos. Eu vou ter mais ou menos uns 30 minutinhos para jantar e a gente volta a se falar aí. Eu espero que vocês tenham apreciado isso. Não era um conteúdo para agora, mas como eu disse, eu quero evoluir um nível de conhecimento lá na live e quero realmente passar o que eu sei. E aí eu fico muito no básico, passando uma coisa de outra, são médias e tudo mais. E aí, cara, isso agrega muito para quem está iniciando. Mas pessoas que são mais experientes, que até já acompanham meu canal há muito tempo, poxa, querem ver mais, querem entender mais. E ao longo do tempo a gente vai ter mais indicadores e eu vou querer trazer para vocês também dados on-chain. Então eu não posso trazer dados on-chain se vocês entenderem como é que o dinheiro se movimenta, para onde é que o dinheiro faz liquidez. Então a gente tem que subir o nível do nosso canal, né? Nosso canal vai ficar muito mais pesado, mas em compensação vocês vão estar na comunidade aprendendo isso com muita antecedência, né? Não é isso daí? Não é não. Não é isso. Né? Diga aí, diga se não é. A Soninha vai me xingar.
Porque se você mudar logo assim o conceito, o pessoal não vai entender, né não? Não, não, diga se não é isso. Boa, galera, boa.